Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades do nosso nivelamento, aulas 11 e 12. Os assuntos estudados são perímetro de circunferência, área de círculo e determinantes. Os objetivos são resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas, resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas e determinar a solução de um sistema linear associando a uma matriz. Na verdade, iremos calcular determinantes de matrizes. Vamos lá. Número 1. Admita uma circunferência C, que possui 4 cm de diâmetro. Qual é a medida do seu comprimento? Então, pessoal, essa número 1, ela quer saber qual é o perímetro da circunferência. Nós temos aqui uma circunferência, o raio dela vale 2 centímetros. Por que eu sei que o raio vale 2 centímetros? O diâmetro é igual a 4 centímetros. E a gente sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se a gente jogar aqui o 4, passa esse 2 dividindo, 4 dividido pelo 2 que está aqui multiplicando, R é igual a 2 centímetros. Ok? E a formulinha nós já sabemos que é C igual a 2πr. Então, eu tenho o comprimento que é igual a 2 vezes o π vezes o raio, que é de 2 centímetros. Então, C igual a 2 vezes 2 aqui dá 4. Eu tenho 4π centímetros. Esse é o perímetro dessa circunferência C. É a letra C. Ok, pessoal? Número 2. Uma circunferência C possui 7 centímetros como medida de seu raio. Admitindo π igual a 3,14, o comprimento dessa circunferência é igual a... Então, aqui, para ser mais preciso, a questão quer que a gente utilize 3,14 para o π. Então, já sabemos que a formulinha é C igual a 2πr. Então, vai ficar C igual a 2 vezes 3,14, que é o valor aproximado de π, vezes o raio que foi dado, né, que vale 7 centímetros. Então, aqui vezes 7. Então, eu tenho C que é igual. Se eu pular aqui, ó, 2 vezes 7 vai dar 14 vezes 3,14. Poderia ter multiplicado 2 vezes 3,14, que dá 6,28 vezes 7 também. Tanto faz. Então, C igual 3,14 vezes 14. Vai ficar 4 vezes 4, que dá 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, que dá 12. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1, que dá 1. 1 vezes 3, que dá 3. Somando, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 3. E 3 mais 1, que dá 4. Eu observo duas casas decimais aqui nesse fator. Então, eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda duas casas. Portanto, pessoal, eu tenho 43,96 centímetros. Esse é o comprimento, que é a letra D, né? Letra D. Vamos para o número 3. Observe a circunferência a seguir. O perímetro dessa circunferência, considerando π igual a 3,14 é igual a... Então, a gente observa aqui essa figura que representa a circunferência. Lembrando, a circunferência é somente a casquinha. Como eu falei, pessoal, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Se ele fala que o diâmetro aqui, ó, ele deixa bem claro, né, que é 9 metros, posso substituir, né? Nem precisava disso, né? Então, 2R igual a 9, R igual a 9 dividido por 2. Né? A gente sabe que é a metade, 9 dividido por 2, que dá 4,5, aqui ele deu metros. Então, esse é o raio. Então, a gente quer saber qual é o perímetro, a gente quer saber qual é o comprimento. E o comprimento é C igual a 2πr. Então, C igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 4,5. Eu posso aqui multiplicar esse 2 vezes 4,5, que vai dar o dobro de 4,5 é 9, né? Fica 9 vezes 3,14. Então, C igual, eu tenho 3,14 vezes 9. 9 vezes 4, 36, sobe 3. 9 vezes 1, 9 e 3, 12, sobe 1. 9 vezes 3, 27, 1, 28. Eu tenho duas casas decimais aqui nesse fator. Desloco a vírgula da direita para a esquerda duas casas. Portanto, 28,26 metros. Esse é o perímetro. É a letra D. Número 4. Ana Clara comprou uma bicicleta cujas medidas dos pneus possuem 80 cm de diâmetro. Admita que Ana Clara percorreu 20,35 km com essa bicicleta e que π é igual a 3,14. Qual foi a quantidade aproximada de voltas que cada pneu dessa bicicleta deu? Então, a gente precisa primeiramente saber o comprimento do pneu, né? Ela percorreu uma trajetória aqui de 20,35 km. Ok, pessoal?
Então a gente utiliza aqui a formulinha do comprimento, que é C igual a 2πr, para saber o comprimento da roda da bicicleta. Imagina, a bicicleta está aqui, né? Aqui seria o guidão, né, da bicicleta, o selinho. Então, essa roda eu preciso saber o comprimento para depois eu dividir essa distância percorrida pelo comprimento da roda, para a gente saber quantas voltas ela deu, né? Que cada pneu dessa bicicleta deu. Então, 2πr vai ficar C igual a 2 vezes 3,14, é um valor aproximado de π. Agora um detalhe aqui, pessoal, se o diâmetro dessa roda, né, imagina que a roda da bicicleta, o diâmetro é 80, o raio é metade, né, a gente já sabe disso, é 40 centímetros. Para eu saber isso em metros, por exemplo, eu vou dividir isso aqui por 100, já que 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, se eu pegar 40 centímetros dividido por 100, tá? Um jeito rápido aqui de a gente descobrir isso, vai dar 0,4. Então, aqui eu tenho 0,4 de metros. Esses 20,35 km, eu posso transformar isso aqui também em metros. A gente tem que se atentar a isso, se preocupar com essa questão das unidades de medida, né? Aqui é quilômetro, que falou de centímetro. Então, eu posso, por exemplo, transformar quilômetros em metros. Aí, olha só, gente, como aqui eu vou descobrir isso em metros, então eu vou multiplicar, né? Então, se eu tenho 20,35, lembrando que cada 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá? Esse aí é um conhecimento aí que está aí à disposição de todos, né? Faz parte do nosso dia a dia. E é importante saber que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, olha só, gente, eu vou pegar 20, eu vou separar aqui, né, 0,4 de metros, que é o nosso raio que a gente irá utilizar aqui, 0,4. Voltando aqui, eu vou pegar 20,35 vezes 1000. Multiplicando isso, 20,35 vezes 1000, como eu estou multiplicando, a vírgula será deslocada quantas casas? 3 casas, já que eu tenho 3 zeros aqui. Ó. Então, eu tenho 20,35, a vírgula anda 1, 2, 3 casas. Eu tenho 20.350 metros. Essa é a quantidade, tá bom? Então, descobrindo aqui o comprimento, a gente vai dividir esses 20.350 metros pelo comprimento da roda. Então, vai ficar C igual 2 vezes 3,14. Aqui eu já vou logo multiplicar, vai dar 6,28 vezes 0,4. Então, fazendo essa continha bem aqui, ó, vai ficar assim, ó. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 2, 8 e 3, 11, sobe 1. 4 vezes 6, 24 e 1, 25. Então, aqui eu tenho uma casa, após a vírgula, que eu tenho 2 casas. Então, olha só, pessoal, nos fatores eu tenho 3 casas. Eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, eu tenho comprimento, que é igual a 2,512, né? Eu poderia deixar aqui 51, né? Apenas 2 casas decimais de metros, ok? Eu vou deixar os 3 algarismos, não tem problema algum, isso não vai afetar a nossa continha. Então, essa é uma medida do comprimento da roda da bicicleta. Agora, para eu saber quantas voltas tem aqui, né, desse pneu da bicicleta, que tem esse comprimento, 2,5 metros, né, aproximadamente, 2,5 de metro, ignorando esses 2 algarismos, nós vamos pegar esse valor e dividir agora, né, esse valor que é a distância percorrida pela bicicleta em metros, e dividir pelo comprimento da roda. Então, vai ficar 20.350 dividido por 2,512. Aí, olha só, pessoal, a vírgula está aqui, né? Eu tenho que colocar 3 zeros aqui, ó, tá? Como se tivesse a vírgula aqui, né? Ignora. Né? E como aqui a gente tem um número que não apresenta vírgula, a gente acrescenta zeros. Eu acrescentei aqui os 3 zeros e ignorei a vírgula. Fazendo essa divisão, eu obtenho a divisão correta, tá bom? É a mesma coisa que dividir 20.350 por 2,512 metros. Então, aqui eu tenho 4 algarismos, eu vou pegar aqui esses 4. Eu tenho 2.035 por 2.512, não dá, então eu tenho que pegar 20.350 por 2.510. Se eu jogar aqui, por exemplo, o 8, né? 8 vezes 2 dá 16. Então, aproxima aqui do 20. Vamos tentar o 8 para ver, né? Então, eu tenho 8 vezes 2, 16. Sobe 1. 8 vezes 1, 8. E 1, 9. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 2, 16. E 4, 20. Então, aqui a gente pega um emprestado, aqui fica valendo 4, né? Eu tenho 10 menos 6 é 4.
Aqui é 4, não dá para tirar esse 9, empresta 1, fica 14 menos 9, que dá 5. Aqui eu tenho agora o 2, né? 0 aqui, 2, não tiro nada, desce o 2. Aqui vai dar 0 e 2 menos 2 é 0. Ok, quero continuar dividindo. Desce agora esse 0 aqui, ó. Então eu tenho 2.540 por 2.512, só cabe um 2.512 aqui dentro, né, pessoal? Olha só, aproximou bem, né? Subtraindo, pega aqui o emprestado, fica 10 menos 2 aqui dá 8. Aqui ficou valendo 3 menos 1, que é 2. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. Vou descer esse outro zerinho aqui, ó. Quando eu desço esse 0, eu percebo, né, esse segundo aqui, ó, né? Desses 3 aqui que ficou. Quando eu desço ele, eu percebo que não dá para dividir. Então, eu coloco o 0 aqui, certo? E vou descer o próximo, que é esse carinha aqui, ó, do final. E aqui, como é 2.800 para 2.512, matou a conta, né? Porque, olha só cabe um 2.512 nesse 2.800. Então, vai ficar aqui 2.512. Eu nem vou continuar essa conta mais. Então, a gente já percebeu que é aproximado, né? Haja vista que dividindo aqui, a gente vai continuar e vai dar números com vírgulas. Então, a gente não está preocupado com isso aí. É um valor aproximado. Portanto, pessoal, é 8.101 voltas, tá bom? É um valor aproximado, como o próprio comando da questão diz, que é a letra E, 8.101 voltas. Número 5. Observe a circunferência representada no plano cartesiano a seguir. Admita π igual a 3,14 e que a escala do plano cartesiano é dada em centímetros. Qual é a área aproximada dessa circunferência? Aqui no caso qual é a área aproximada do círculo, viu, pessoal? Porque aqui vai envolver tanto a circunferência, que é a casquinha, e também a região interna. Então, para a área, nós temos a formulinha π vezes r ao quadrado. Esse raio aqui, gente, perceba o seguinte, ele deixa até um pontilhado aqui, mostrando que esse P está entre 5 e 6 no intervalo. Então, o raio que vai do centro desse círculo, né, já que a gente vai calcular agora a área, até um ponto dessa circunferência. Então, a gente tem uma unidade, 2,5 unidade, tá bom? Então, aqui já vimos que o raio é igual a 2,5 centímetro, já que ele fala que o plano cartesiano aqui é dado em centímetros, né? Essas distâncias aqui, ó, tá bom? Basta substituir agora. Então, a área é igual a 3,14 vezes 2,5 ao quadrado. Então, vai ficar a área que é igual a 3,14, 2,5 ao quadrado vai ficar 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, 2, 12. 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Aqui fica 5, aqui fica 2, aqui fica 6. Eu tenho 2 algarismos após a vírgula, desloca a vírgula para a direita 2 casas. Então, eu tenho 6,25. Então, a área é igual. Agora, a gente tem que fazer 6,25 vezes 3,14. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8, 2, 10, sobe 1. 4 vezes 6, 24 e 1, 25. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 6 é 6. Agora, 3 vezes 5, 15, sobe 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, bem aqui, né? E 3 vezes 6, 18. Então, nós temos, somando isso, vai ficar 0, 5, 5, 5, né? E 2 aqui, 12, sobe 1, 2, 6 e 3, 9, 7, 16, sobe 1. 1 e 8, 9, desce esse 1. Eu tenho 4 algarismos após a vírgula. 2 aqui, né? E 2 aqui. Então, eu ando 1, 2, 3, 4 casas. É 19,62, né? Considerando apenas os 2 algarismos após a vírgula. É a letra C. Essa é a área aproximada desse círculo. Número 6. A circunferência de centro C, desenhada sobre a malha quadriculada a seguir, corresponde a uma pizza família. Então, a gente percebe aqui os lados da malha, 5 centímetros. Admita que essa pizza foi dividida em 8 fatias, de mesmo tamanho. De acordo com as informações, a área correspondente a cada fatia, ele quer saber a área de cada fatia dessa pizza, terá a medida igual a, e a pizza foi dividida em quantas fatias? Em 8. Então, a gente calcula a área do círculo, né, considerando a pizza uma região circular. Então, eu tenho π vezes r ao quadrado e vou dividir isso aqui por quanto? Por 8, né, já que eu quero saber a área correspondente a cada fatia. E, pessoal, o raio, a gente sabe que aqui é 5, né, cada lado da malha é 5, então aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Eu tenho 5, 10, 15, 20. Fique atento. Então, o nosso raio aqui vale 20 centímetros, ok? Então, vai ficar a área que é igual
a π vezes 20 ao quadrado dividido por 8. Então, a área vai ficar π vezes 20 ao quadrado, é 20 vezes 20, que dá 400, dividido por 8. Então, a área é igual a 400 vezes π, dá 400π, dividido por 8, já que a gente quer saber a área de cada fatia. 400 dividido por 8, se a gente dividir 40 por 8, dá 5, desce esse zero, é 50π centímetros quadrados. É a letra A, beleza, gente? Número 7. Observe a matriz M a seguir, o determinante dessa matriz é igual a... Aqui uma questãozinha envolvendo determinantes. Então, a gente vai usar aqui a regra de Sarros, né? Para a gente lembrar, basta repetir as duas primeiras colunas, que é 0, menos 1, menos 2. Repete a segunda coluna, 1, 0 e menos 1. Esse sentido é o sentido positivo, que é o sentido oposto, pede o sinal trocado, né? O sentido a gente chama de sentido negativo. Na verdade, só pede o sinal trocado. Então, det de M é igual. Aqui eu tenho 0 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 que dá 1, vezes menos 2 que dá menos 2. Aqui eu tenho 2 vezes menos 1 é menos 2, vezes menos 1, menos vezes menos dá mais, que vai dar mais 2. Aqui eu tenho 2 vezes 0, 0, vezes menos 2 é 0. Apareceu 0, tranquilo, né, pessoal? É muito bom quando aparece 0. O resultado na multiplicação é 0. 0 vezes 1 é 0, vezes menos 1 também zerou. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 0, zerou. Então, det de M é igual a menos 2 mais 2, que vai dar 0. É a letra C. Número 8. Observe a matriz a seguir. O valor do determinante dessa matriz é igual a... Repete aqui, né? 1, 3 e 2. Aqui é 2, 2 e 0. Esse sentido é positivo, aqui é negativo. Então, det de F é igual a 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 4 que dá 8, 2 vezes 1, 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 3, 12 vezes 0, zerou, né? Tranquilo, nem precisa colocar. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, esse sentido pede o sinal trocado, então aqui fica menos 16. 1 vezes 1 é 1, vezes 0, zerou. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4, 24, fica menos 24. Então, det de F é igual. Eu vou somar aqui os positivos, vai ficar 8 mais 4, fica 12. E menos 16 com menos 24, devo 16, devo 24, devo 40. Então, fica menos 40. Então, det de F é igual. Pessoal, olha só, eu tenho 12 menos 40. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Está devendo 40, paga 12, fica 28 negativo, né? Fica menos 28. Então, é a letra C. Número 9, observe a matriz G a seguir. O determinante dessa matriz é igual a... Então, aqui a gente repete, né? 1, 2, menos 3, menos 2, menos 1. Aqui é o sentido positivo, aqui pede o oposto. Então, det de G é igual. Aqui apareceu 0, ó, pessoal. 0 vezes menos 2 vezes menos 6 dá 0. Nem precisa escrever, né? Aqui eu tenho menos vezes menos dá mais, 3 vezes 7 é 21, vezes 2 que dá 42. Aqui eu tenho menos 8 vezes 1 que dá menos 8, vezes menos 1, menos vezes menos dá mais, aqui fica mais 8. Aqui eu tenho menos vezes menos que dá mais, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 dá 32. 32, aqui pede o oposto, fica menos 32. Aqui apareceu 0, né? Apareceu 0, não precisa escrever o resultado, vai dar 0. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 6, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 6 que dá 18, e aqui pede o oposto, vai ficar menos 18. Então, det de G, vou somar esses dois positivos, 42 mais 8 aqui dá 50, e eu tenho menos 32 com menos 18, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal, aqui vai dar menos 50, né? Olha só, eu tenho menos 32, né? Menos 18, se você dividir aqui em menos 10 e menos 8, dá menos 40, né? Menos 32 com menos 8, e depois com menos 10 dá menos 50. Então, det de G é igual a 50 menos 50, zerou. Letra C. Número 10, observe a matriz N a seguir. O valor do determinante dessa matriz é, então aqui a gente escreve 1, 8, 4, 5, 3 e menos 1. Esse sentido é o positivo, aqui é o negativo. Então, det de N é igual. 1 vezes 3, 3 vezes 2 que dá 6, 5 vezes 0, zerou, vezes 4 é 0, não precisa escrever. Menos 2 vezes 8 dá menos 16, menos 16 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais, 16 vezes 1 que dá 16. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 6 vezes 4 dá menos 24, menos com menos, mais 24. 1 vezes 0 é 0, vezes menos 1, zerou, né? Nem precisa escrever. 5 vezes 8, 40, 40 vezes 2...
dá 80, então aqui fica menos 80. Então, det de n igual. Vou somar aqui esses positivos. Se eu pegar 6 mais 24 dá 30. 30 mais 16 dá 46. Menos 80. Então, det de n. Olha só, pessoal. Números com sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Está devendo 80. Pensa aí, né? Paga 40, você vai ficar devendo 40. Paga mais 6, vai ficar devendo 34, ok? É a letra B. Número 11. Considere a matriz H a seguir. O determinante dessa matriz é igual a... Então, aqui repete. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 3. Então, det de H é igual... Então, aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 1, 2 vezes 3, que dá 6. 3 vezes 2, 6 vezes 3, que dá 18. Aqui eu tenho 3 vezes 1, 3 vezes 3, que dá 9, fica menos 9. 1 vezes 1, que dá 1 vezes 3, fica menos 3. 2 vezes 2, 4 vezes 1, fica menos 4. Pede o oposto, né? Então, det de H é igual. Somando esses positivos, ó, 18 mais 6 dá 24, mais 1 que dá 25. Aqui eu tenho menos 3 com menos 9, né? Menos 9 com menos 3 dá menos 12. E esse menos 4 fica menos 16. Então, det de H, tenho 25, tira 16, fica 9. Então, é a letra C. Número 12. Seja uma matriz B, B e J, 3 por 3, com B e J igual a I ao quadrado menos J. O determinante dessa matriz é igual a... Pessoal, então, além do determinante, aqui pede a habilidade de você construir uma matriz. Então, o primeiro passo aqui é observar a ordem e escrever a matriz genérica. Então, ela é uma 3 por 3, então eu tenho uma matriz B, onde aqui é B11, né? B12 e B13. O que significa isso? Vamos lembrar? Linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 1. Aqui eu tenho B21, B22 e B23. E aqui eu tenho B31, B32 e B33. Repare que o último elemento mostra a ordem, né? 3 por 3. Com B e J, I ao quadrado menos J. Então, a gente tem que utilizar essa lei para encontrar os termos. Então, aqui vai ficar B11, lembrando que o I refere-se à linha e o J à coluna, né? Então, eu tenho 1 ao quadrado, olhando aqui na lei, menos o J, que é 1. Então, eu tenho 1 ao quadrado é 1, menos 1, que dá 0. Agora, B12, eu vou aqui em linha, tá bom? Então, vai ficar I ao quadrado, o primeiro valorzinho, refere-se à posição em linha. Então, é 1 ao quadrado menos o J, que é 2. 1 ao quadrado, pessoal, é 1 menos 2, né? Conservando aqui, vai ficar menos 1, né? Devendo 2, paga 1, fica menos 1. Agora, B13, linha 1, coluna 3. Então, eu tenho 1 ao quadrado, né? I ao quadrado menos o J, que é 3. 1 ao quadrado é 1 menos o J, que é 3. Está devendo 3, paga 1, fica menos 2. Agora, linha 2 aqui, ó. Linha 2, coluna 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado menos o J, que vale 1. 2 ao quadrado é 4, menos 1. 4 menos 1, 3. Agora, eu tenho B22, então vai ficar 2 ao quadrado menos o J, que é 2. 2 ao quadrado, 4, menos 2, que dá 2. Vou fazer um pouco direto aqui para a gente ganhar tempo, senão o vídeo fica muito grande, ok? Linha 2, coluna 3, então vai ficar 2 ao quadrado menos o J, que vale 3. 2 ao quadrado, pessoal, é 4 menos 3, que dá 1, né? Olha aí os resultados, hein? Agora, linha 3, coluna 1. Então, eu tenho 3 ao quadrado menos o J, que é 1. 3 ao quadrado, 9, menos 1, que dá 8. 3, 2 agora. Então, eu tenho I ao quadrado, que é o 3, né? O primeiro valor ao quadrado, menos o J, que é 2. 3 ao quadrado, 9, menos 2, que dá 7. E, por último, 3, 3, vai ficar 3 ao quadrado, menos o J, que é 3. 3 ao quadrado é 9, menos 3, que dá 6. Então, pessoal, nossa matriz, né, escrevi a matriz genérica aqui, ela fica desse jeito aqui, olha só. Então, aqui em linha, né, 0, menos 1 e menos 2. Depois, 3, 2 e 1. Ok? Aqui, ó, 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2 é o 2 e linha 2, coluna 3 é o 1. E por último, linha 3, coluna 1, que é o 8, linha 3, coluna 2, que é o 7 e linha 3, coluna 3, que é o 6. Aí, essa é a nossa matriz B. Ele pede para calcular o determinante, então a gente tem que repetir as duas primeiras colunas. Vou usar o espaço aqui da 11 aqui, ó. Bom, pessoal,
copiei aqui para o canto, né, para facilitar. Então, repete as duas primeiras colunas. Nós temos 0, 3 e 8. Menos 1, 2 e 7. Esse sentido é o positivo, aqui pede o oposto. Então, det de B é igual. Aqui tem o zero como fator, então a gente nem precisa fazer esse cálculo. Vai dar zero, não precisa nem escrever. Menos 1 vezes 1 dá menos 1 vezes 8, que dá menos 8. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 7 dá menos 42. Repare que esse sentido oposto a gente não troca sinal, né? O sinal que ocorre você escreve. Aqui eu tenho menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 8 dá menos 32. Aqui já pede o oposto, então eu escrevo mais 32. Né? Menos com menos dá mais. Aqui eu tenho zero na multiplicação, então eu nem vou fazer. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 6 dá menos 18. Aqui pede o oposto, então vai ficar mais 18. Então, det de B igual... Pessoal, somando aqui, ó, eu tenho devo 42, devo 8, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Eu tenho 32 mais 18, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal, que vai dar mais 50, né? Se eu pegar 32 com 18, dá 50. Então, o det de B é igual, menos 50 mais 50, vai dar zero, né? Está devendo 50, paga 50, zerou. Então, o det de B é zero, é a letra C. Então é isso, pessoal. Valeu, espero que tenha gostado. Qualquer coisa, volta aí, assista novamente e até o próximo nivelamento.